Aos pés do Mestre, Evangelho Diário. Comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nessa quinta-feira, hoje nós estamos na oitava da Páscoa. E como é maravilhoso, né? Nós podermos estar hoje partilhando desta palavra. A palavra é essa que vai alimentar o nosso coração, vai alimentar a nossa alma. E palavra é essa que vai produzir e precisa produzir em nossos corações uma decisão de mudança de vida, de fé, de esperança, de alegria no Senhor. Queridos irmãos, hoje nós iremos partilhar o Evangelho de Lucas, Lucas 24, do 35 ao 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que eu vos falei de quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que maravilha para nós, né, podermos ler e meditar esta palavra. Quando nós começamos a ler este evangelho, nós vamos ver que os discípulos estavam todos reunidos, com exceção de Tomé, que não estava ali. Mas o que mais causa assim alegria para nós, e ao mesmo tempo, é que mesmo os discípulos tendo caminhado com Jesus, tendo perseverado com Ele, todo o sofrimento do Calvário, de toda a perseguição, e quando eles se deparam quando Jesus aparece no meio deles, porque é assim que a palavra diz, eles ficam com medo, né, assustados, porque eles não esperavam isso de Jesus. Eles achavam que Jesus iria ressuscitar, mas somente em espírito, ainda não tinham compreendido aquilo que Jesus realmente tinha lhes dito, tinha lhes ensinado. E o que mais me chama a atenção e que alegra o meu coração é que essa palavra ela vem confirmar toda a Escritura, todas as profecias, tudo aquilo que tinha sido dito pelos profetas, pelos apóstolos, tudo aquilo que foi pregado por Jesus. Não se mudou nada, nenhuma vírgula, tudo se cumpriu ao pé da risca. E quando Jesus ele pede pão aos discípulos, ali eles abrem o coração e vê que Jesus estava ali em carne e osso, fisicamente. Jesus tinha vencido todo aquele processo de morte, toda aquela tristeza, e estava ali para que eles pudessem se alegrar, para que eles pudessem se colocar a serviço. E isso assim me chama a atenção para mim, para você, meu irmão, minha irmã, você amado, você amada.
É que muitos de nós, muitas das vezes, nós estamos passando por momentos difíceis de tribulação. E esse Jesus que ressuscitou dos mortos, esse Jesus que veio para cear com os apóstolos que ali estavam amedrontados, ainda sem entender o que estava acontecendo, é esse Jesus que quer restaurar e transformar a minha e a sua vida. Este alimento que Jesus pedia é o mesmo que Ele nos dá. Porque é somente através de Jesus é que nós vamos conseguir entender e compreender toda a Escritura. Que nessa quinta-feira, dia de adorar o Senhor, que nós possamos buscar, colocar Jesus no centro da nossa vida, naquilo que Ele precisa ser. E reconhecer. Não somente esse Jesus que nós falamos aqui em palavras, não, mas reconhecer Jesus fisicamente e deixar que Ele haja fisicamente e pessoalmente em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.